Que bom ter você aqui, que a bênção do Senhor esteja com você e a sua família. Caminhamos para o encontro com o nosso Senhor Jesus, amém? Nos alegramos com esta esperança, pois a nossa salvação está agora bem mais perto do que quando nós cremos. Um ano de 2026 sob os cuidados do Senhor. Um ano de 2026 sob a dependência do Espírito. Um ano em que nós possamos ser instrumentos usados para a glória do Senhor, para que outras pessoas, através de mim e de você, conheçam o amor redentivo do nosso Pai Celestial. Qual é o seu agradecimento? O motivo da sua oração nesta semana? Deixe aqui nos comentários. Vocês perceberam que eu estou num cenário diferente? Sim, eu não estou na minha casa, eu estou na casa do meu pai aqui no Nordeste, precisamente no estado do Piauí, na cidade de Amarante. Ele já tem 83 anos, mas ele está sendo acometido do Alzheimer e cada vez mais está esquecendo das pessoas, das coisas, e eu quero que eu fique na memória dele, que ele não se esqueça de que eu amo e eu estou aqui nesse final de ano com ele, para ficar mais pertinho dele, porque a gente não sabe o nosso amanhã. Nós temos o hoje que Deus nos concede. Por isso, meus queridos, mais uma vez te peço, se inscreva nesse canal, curta este vídeo, compartilhe também este vídeo e vamos continuar sendo mensageiros da esperança. A lição do trimestre, ela vem falando sobre Cristo em Filipenses e Colossenses. Cristo, ele permeia toda a Bíblia. A Bíblia, ela fala de Jesus. E especificamente neste primeiro trimestre de 2026, Cristo vai ser estudado nestes dois livros escritos por Paulo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigada por tua salvação, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Habita conosco e nos dê entendimento deste novo assunto que nós estamos começando a estudar nesta semana, em nome de Jesus. E abençoe cada irmão e irmã que assiste este vídeo, assim o Senhor suprindo as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, o propósito do plano da salvação é unir céu e terra. E a lição de número 1, ela vem com o tema perseguidos, mas não abandonados. Não é isso? Nós somos perseguidos, mas não abandonados, porque nós estamos com o Senhor Jesus. E o verso da lição, ela fala o seguinte, Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A nossa alegria, ela não está fundamentada em pessoas. A nossa alegria não está fundamentada em coisas. A nossa alegria deve estar fundamentada no Senhor. Porque foi o Senhor quem nos criou, o Senhor nos mantém, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Nele nós temos as nossas necessidades supridas. Nele, em Deus, nós temos a salvação e a esperança de viver com Ele para todo sempre. O verso está em Filipenses 4:4. E a lição traz uma imagem que nós já entendemos pelo estudo da lição da semana, simbolizando uma pessoa aprisionada, mas olhando para fora com esperança. Ele estava ali dentro, mas o seu corpo estava ali dentro. E aqui esse texto, essa imagem, pelo estudo da lição, nos remete a Paulo. Paulo estava preso numa prisão física, mas espiritualmente liberto. Ali dentro daquela cela, nós podemos imaginar ele florescendo, ele dando frutos mesmo diante das adversidades que lhe acometiam. Portanto, a introdução da lição geral, nós vamos estar trazendo o seguinte, que o propósito do plano da salvação é unir o céu e a terra. Através da vida, morte e ressurreição, Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Antes de subir para o céu, Jesus deu aos apóstolos uma missão aparentemente impossível. Ele disse assim para os discípulos, que também diz para nós, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa missão de levar Jesus, a salvação, a todos os confins da terra foi deixado para os seguidores de Jesus, para nós.
E aí nós, abraçando essa missão, nós vamos levando este amor para outros e estes outros também abraçam Jesus e a missão e vão dando sequência nesse elo de salvação. Paulo um dia foi alcançado por Cristo no caminho de Damasco. O encontro com Jesus transformou a vida daquele homem e Deus fez de Paulo um missionário. Deus deu uma missão para Paulo e Deus, além da missão, Deus lhe deu poder. Porque a missão que Deus tinha para Paulo e tem para nós, ela não pode ser realizada pelos nossos esforços próprios, só pelo poder do Espírito Santo. Este homem, Paulo, de perseguidor da igreja, passou agora a ser perseguido. E ele levou o evangelho aos gentios. O apóstolo Paulo sentia profunda responsabilidade pelas pessoas convertidas por meio do seu trabalho. Ele desejava, irmãos queridos, acima de tudo, que permanecessem fiéis. Assim, no dia de Cristo, Paulo teria como se gloriar e terá como se gloriar, por não ter corrido em vão e nem se esforçado inutilmente. Paulo pregava o evangelho, Paulo cuidava daqueles conversos para que eles permanecessem firmes, para que eles fossem e sejam apresentados no dia do retorno de Cristo como pessoas que conseguiram ser vitoriosas. Amém? Que assim também nós possamos permanecer firmes para que aquelas pessoas que pregaram para nós no passado, elas olhem para nós ali no céu e digam assim: não corri em vão por vocês. Que nós também, ao pregarmos Jesus a outras pessoas, cuidemos delas, para que nós no céu olhemos para elas e glorifiquemos a Deus e dizer: valeu a pena lutar por você, para que estejamos juntos aqui em toda a eternidade. Mas acontece às vezes que a gente dá estudo para as pessoas e nem todas elas aceitam ser batizadas, aceitam fazer parte da nossa comunidade religiosa e vão para outros lugares, não é isso? Às vezes a gente termina o estudo, a pessoa não decidiu por nada, mas não fique triste não, porque o nosso trabalho é semear a palavra do evangelho. Quem vai converter os corações, quem vai chamar para o aprisco é o Espírito Santo. A nossa missão é ide e fazer discípulos. Essas pessoas vão ser alcançadas pelo Espírito Santo e aí elas vão decidir-se por Jesus. Mas se nós não fizermos nada, não levarmos a mensagem, vai ser mais difícil ainda. Paulo escreveu os livros de Filipenses e Colossenses enquanto ele estava preso. Nesse trimestre, estudaremos as cartas que Paulo enviou aos Filipenses e aos Colossenses. Essas duas cartas têm importantes semelhanças. Acima de tudo, elas revelam Cristo, o único capaz de unir o céu e a terra. Cristo é aquela escada que Jacó viu ali, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Como filho do homem e filho de Deus, Jesus nos redime do pecado e intercede por nós. Esses dois aspectos de Jesus serão estudados durante o trimestre, através deste guia de estudo da lição da escola sabatina. Veremos Paulo da prisão enfrentando problemas em Filipe, uma igreja que ele fundou. E também Paulo tendo problemas em Colossos, uma igreja que ele nem chegou a visitar. Mas preso, Paulo tinha conexão com a igreja mundial de sua época. Já viu que quando nós estamos enfrentando um problema, a tendência é nos isolarmos? A tendência é a gente não querer se envolver com o trabalho de Deus? É focar só nos seus próprios problemas, nos seus próprios sofrimentos? Mas Paulo, ele não ficava assim. Paulo, ele preso, ele não estava focado naquela cela quadrada, naquela casa que lhe retia a liberdade. Não, ele estava ali, mas focado lá fora, na missão. Porque dentro da prisão, ele também evangelizava, ele também fazia discípulos. Paulo remia o tempo, mesmo porque sabia que seu tempo era curto. Paulo, ele sabia que depois da sua prisão, a sua prisão caminhava para a morte. Então, ele sabia que seu tempo seria curto. Nós também vivemos num tempo de graça, que a gente não sabe quando ele vai acabar para nós. Então, aproveitemos as oportunidades para falar de Jesus, para mostrar o amor de Jesus e viver esse amor na nossa vida prática a cada dia. A noite vai alta, é hora de nós nos despertarmos da letargia espiritual. Paulo cumpriu fielmente sua parte na pregação do Evangelho. Tudo ele fez para aproximar os cristãos do céu e uns dos outros. Nesta semana, nós estudamos sobre algumas das situações enfrentadas por Paulo. Ele entendeu que havia um propósito maior em tudo o que acontecia na vida dele, por isso, nós temos muito que aprender com este exemplo deste homem, que mesmo enfrentando provações, a missão era o seu foco. Falar de Jesus, viver Jesus, era
o primordial na vida de Paulo. A lição de domingo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 11, 24, nós encontramos o currículo espiritual de Paulo. Como era o currículo espiritual de Paulo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, sede, nudez, espada, espancamentos, falta de moradia, insultos, calúnias, perplexidades, privações, açoites, naufrágio, labutas, noites sem dormir, naufrágios. Tudo isso fazia parte do currículo de Paulo. Viagens frequentes, pobreza, apedrejamentos, jejuns. Era o currículo espiritual de Paulo, certo? Qual é o seu currículo espiritual? Qual é o seu currículo? Qual é o meu currículo? Eu olho assim para este currículo e penso, como a gente está longe de viver tudo isso por amor a Jesus e às almas perdidas. Paulo enfrentou muitas provações e tribulações enquanto espalhava a mensagem de salvação, além do desafio de cuidar das igrejas. Paulo pregava nas igrejas e ele voltava cuidando das igrejas. A gente vê ali em Atos, capítulo 15, de 14 até o 16, quando Paulo estava nas suas viagens missionárias, e aí ele saiu de Listra para Derbe, para Icônio, e aí lá em Icônio, lá em Derbe, ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, e aí ele depois voltou para a mesma cidade para ver como os irmãos estavam, para ver como estavam aqueles que o espancaram. Então Paulo, ele tinha um amor além do sofrimento, ele amava Deus e a sua causa. Com exceção de Jesus, poucos suportaram tanto sofrimento quanto Paulo por causa do evangelho. O sofrimento de Paulo, meus irmãos amados, não era por um desemprego. O sofrimento de Paulo não era por uma enfermidade, não era por questões de relacionamento. O sofrimento deste homem, deste apóstolo, era por causa do evangelho. Paulo entendia que a mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. Ciência do Bom Viver, página 398. Se a lista de sofrimento de Paulo é impressionante, a confiança dele era inabalável em Deus. E ainda mais, a confiança de Deus que ele tinha em Deus era surpreendente. Filipenses e Colossenses são conhecidos como cartas da prisão, porque foram escritas enquanto Paulo estava encarcerado. A pergunta 1, leia Efésios 3:1 e Filemão 1. Como Paulo descreveu sua prisão, qual era a importância disso para a sua missão? Em Efésios, nós vimos aqui na lição que Paulo se via como prisioneiro de Cristo e não prisioneiro do Império Romano. Sua prisão foi usada no plano de Deus para salvar pessoas. Ele estava dentro da prisão, mesmo preso, ele salvava as pessoas. Ele ainda ministrava para que as pessoas conhecessem do amor de Jesus. Efésios 6:20, Paulo se descreve como um embaixador em cadeias. Ele dedicou a vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluía ser preso, ele estava preparado. Paulo havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas e treinado obreiros para o Senhor. Mas agora ele estava preso. Seria isso um empecilho para a continuação do ministério que Deus tinha colocado em suas mãos? De maneira nenhuma. O amor de Paulo por Deus também incluía o sofrimento. É fácil dizer, meus amados, que nós amamos a Deus quando tudo vai bem. Mas quando a gente está numa situação difícil, quando a gente está passando por um sofrimento, por uma luta, aí como é que nós retratamos esse amor? No livro de Atos dos Apóstolos é dito que enquanto permanecia aparentemente separado do trabalho ativo, Paulo exercia uma influência maior e mais duradoura do que se ele estivesse livre para viajar entre as igrejas como nos anos anteriores. Então ele ali preso, ele também influenciava muito mais do que se ele estivesse andando entre as igrejas, tá certo? Como prisioneiro do Senhor, o apóstolo conquistava mais empatia e o carinho dos irmãos, e as palavras de Paulo tinham mais efeito na vida dos irmãos do que se ele estivesse falando com eles pessoalmente. Os irmãos valorizavam os conselhos que Paulo transmitia através dessas cartas. Eles valorizavam o trabalho deste servo aprisionado. E aí os irmãos foram ainda mais estimulados a permanecerem fiéis ao Senhor e à sua causa. Como tirar proveito das dificuldades? Porque isso nem sempre é algo fácil de fazer.
Vemos, irmãos, né, nós devemos ver essas dificuldades, estes sofrimentos, as provações como algo de bom, para que nós possamos crescer, possamos ser úteis na causa do Senhor. Em 2020, eu já coloquei aqui em outros vídeos, nessa minha experiência pessoal, em 2020, em março de 2020, bem no início da pandemia mundial, nós ficamos sem o nosso filho caçula de 18 anos. Ele morreu por conta de um acidente em Santa Catarina. E, meus queridos, eu quero dizer para vocês que foi uma dor profunda, uma dor que eu não desejo para ninguém passar. Mas, naquele sofrimento, eu me senti e me apeguei muito à história de Paulo. Eu me vi como Paulo ali apedrejada pelas circunstâncias. Paulo estava apedrejado porque estava pregando o evangelho. E eu estava por conta do luto. Mas Deus me levantou. Eu fui cercada por irmãos, por orações, por carinho, por cuidado. E eu estava, irmãos, no auge da minha dor. Mas eu não me prostrei para viver a dor e esquecer que Jesus é bom, que Deus é amor e que Ele tem uma missão através de mim. Meus queridos, foi nesse período de tamanha dor, de tamanho sofrimento pessoal, que Deus me levantou para pregar com mais afinco a sua palavra. Deus me levantou para ser instrumento de consolo para outras mães. Eu sendo esmagada, mas ali não me permiti no Senhor, não por mim mesmo, mas em Deus. Deus me levantou para ser bênção, para ser instrumento, para ajudar outras mães que estavam passando pelas mesmas dores que eu passei. Então, Paulo, ele foi assim para mim uma inspiração espiritual da Bíblia, para que eu me levantasse no Senhor e continuasse a jornada. Não é fácil, não foi fácil, e quem diz que ainda é fácil? Mas o Senhor tem promessas grandiosas para nós. Deus nos chamou para nós unirmos o céu e a terra, através da pregação da sua palavra. E não importa os sofrimentos, não importa os acontecimentos, se a gente sofre pelo evangelho, se sofre por causa de uma situação particular, Deus quer que a gente coloque o foco nele e no seu trabalho. Porque a gente trabalhando, a gente com foco em Jesus e trabalhando para ele, a gente vai sendo curado e a gente vai levando cura e salvação para outras vidas. Amém? A lição de segunda-feira, Paulo em algemas. A primeira prisão de Paulo registrada em Filipos, que foi naquela libertação daquela jovem adivinhadora, né? Depois ele foi preso em Jerusalém, Cesareia e por fim em Roma. Como Paulo conseguiu suportar as provações? Qual era o foco da sua vida? Segundo Coríntios 4, de 7 a 12. Por mais que fosse atribulado, por mais que Paulo fosse perseguido, abatido, perplexo, Paulo confiava no poder de Deus. O seu foco, como eu já disse aqui, era refletir Jesus em meio às provações. Refletir Jesus em meio ao sofrimento. Lembramos do seu testemunho ali em Filipos, quando, à meia-noite, Paulo e Silas, depois de terem sido espancados, açoitados, por terem libertado aquela jovem do poder de Satanás, eles foram colocados na prisão, estavam feridos, sangrando, algemados nos pés, amarrados num tronco. Mas qual foi a atitude daqueles dois homens de Deus? Foi reclamar? Foi chorar? Foi lamentar? Jamais. Eles criam que Deus era o suficiente, então eles começaram a louvar a Deus. E a gente sabe da história. Eles louvaram a Deus à meia-noite. E as outras pessoas que estavam presas foram alcançadas pelo louvor. E aí diz que teve um terremoto naquela prisão. E os muros, as paredes caíram. E o carcereiro ficou com medo, porque ele achava que todos iam fugir. Mas Paulo garantiu que ninguém fugiu, ninguém ia fugir. E no fim, o que aconteceu? Aquele carcereiro foi alcançado por Jesus. Foi salvo ele e a sua casa. Quando nós agimos com fé em meio às adversidades, beneficiamos outras pessoas, assim como Paulo e Silas beneficiaram aquele carcereiro e a sua família. Quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar dificuldades? Segundo Coríntios, diz que, verso 6, de 3 a 7, diz que Paulo era o ministro de Deus e para enfrentar dificuldades, ele usava as armas espirituais. Bíblia, oração, confiança em Deus
É isso que nós devemos também usar, meus queridos. Quando tentados, quando provados, quando em sofrimento, o nosso consolo, meus amados, tem que ser a palavra de Deus. Está escrito aqui tudo para o nosso ensino, para o nosso consolo, para o nosso conforto, para o nosso fortalecimento, porque nós estamos num território de guerra. E se nós nos levantarmos para trabalhar para o nosso Deus, os ataques serão muito maiores. E para nós vencermos e não cairmos, precisamos da palavra do Senhor. Estarmos fundamentados, tendo a nossa fé alicerçada na Bíblia, na oração, no jejum, no louvor, no testemunho. Amém? Lembremos das ferramentas divinas que temos à nossa disposição. Terça-feira, Paulo em Filipos. A partir do capítulo 13 de Atos, Paulo começa as suas viagens missionárias. Da segunda viagem missionária, eles foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus para irem para a Ásia. Em uma visão, à noite, Paulo contemplou um homem suplicando: passe a Macedônia e nos ajude. Sem hesitar, Paulo e a equipe que estava com ele se dirigiram para o porto mais próximo. Eles embarcaram e cruzaram o mar Egeu até Neápolis. No entanto, em vez de evangelizar este lugar, esta cidade, eles seguiram para Filipos. Por que Filipos? Porque o Espírito Santo guiou Paulo para Filipos. Porque Deus sabia que a cidade de Filipos seria um ponto estratégico para a expansão do evangelho na Europa, apesar das perseguições que viriam. Por conta das árduas circunstâncias sobre as quais Paulo estava vivendo por conta da pregação do evangelho, Paulo precisou empregar estratégias sábias para assegurar o sucesso de sua missão. Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, escolheu cidades importantes como bases de apoio, a partir das quais eles podiam espalhar o evangelho com mais facilidade e alcançar mais pessoas. Paulo também investiu tempo na formação de outros obreiros. Timóteo, por exemplo, foi um desses ensinados de Paulo. Paulo também priorizou alcançar primeiro aqueles que estavam mais próximos. A quem nós estamos empenhados em alcançar? Nós precisamos alcançar, assim como Paulo, os mais próximos. Jesus deu a ordem para os discípulos: e recebereis o poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia e em todos os confins da terra, começando em Jerusalém, começando em casa, começando com os nossos. Aí as pessoas tendem a dizer assim: irmã, santo de casa não faz milagre. Irmãos, nós somos santos de casa, separados. Se tivermos com o Espírito Santo de Deus, nós seremos instrumentos, sim, para falarmos de Jesus para a nossa família, sim. Santo de casa faz milagre, sim. Essa fala é de Satanás, para que nós não possamos dar um bom testemunho para os de casa e assim eles também não aceitarem. Por isso nós tenhamos cuidado de que forma nós estamos sendo testemunhas de Jesus em nossas casas, para os nossos, para eles falarem assim: eu que quero servir o Deus da minha mãe, do meu pai. Eles que vivem brigando, eles que dizem que são cristãos, mas cristão lá fora, mas dentro de casa não são. É por conta desses testemunhos que as pessoas de casa não aceitam a nossa mensagem, a mensagem de Deus através de nós. Então, santo de casa faz milagre, sim, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Por isso, mãe, por isso, pai, nós somos as pessoas ideais nas mãos de Deus para alcançar os nossos filhos, alcançar os nossos esposas, pais, mães, irmãos. Somos nós os instrumentos que Deus colocou em casa para cuidar dos nossos. Paulo também manteve contato constante com aqueles a quem ministrava. Ele voltava visitando as igrejas. Paulo fundava as igrejas e depois ele saía novamente visitando estas congregações para exortar, para advertir, para cuidar, para fortalecer. Devemos integrar todas essas estratégias em nossos próprios empreendimentos missionários. Uma coisa Paulo sabia e nós também devemos entender: por mais que as estratégias sejam importantes, meus queridos, elas nunca substituirão o papel do Espírito Santo. Nós podemos inventar todo método, todo modelo, mas se nós formos vazios do Espírito Santo, é uma missão fracassada. Atos 9:17, quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele ficou cheio do Espírito Santo e pregava. Ao subir aos céus, Jesus chamou os discípulos e deu ordem para que eles fossem para Jerusalém,
para que aguardassem o derramamento do Espírito Santo, para que depois desse derramamento do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, eles saíssem pregando o evangelho, a começar em Jerusalém. A promessa deles não foi só para eles, é também para nós. Quarta-feira, Paulo em Colossos. A Bíblia não registra nenhuma visita de Paulo à cidade de Colossos, mas o evangelho chegou até essa cidade. Quando Paulo estava pregando em Éfeso, cidade vizinha, todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E possivelmente o evangelho chegou a Colossos por meio de Epáfras, um morador local que levou a mensagem que ele ouviu em Éfeso para os seus conterrâneos em Colossos. A mensagem do evangelho se espalhou na região da Ásia, graças àqueles que ouviram e tiveram a coragem de pregar aquilo que eles ouviram. Eles fizeram como a mulher samaritana. Contaram em suas cidades tudo o que eles ouviram acerca da salvação em Cristo Jesus por meio da pregação de Paulo. Não é bonito? Paulo pregando em Éfeso, então as pessoas ali ouviram, meu pai, que coisa maravilhosa. Eu vou já para casa e vou contar para minha família. Eu vou voltar para casa e vou contar para os meus vizinhos. Que plano extraordinário é esse? Que um homem veio do céu como criancinha, cresceu, fez o bem, foi morto, ressuscitou, está no céu e vai voltar para buscar aqueles que aceitaram o que ele fez. Então eu vou voltar para casa, vou voltar para Colossos e vou contar para minha família, vou contar para os meus vizinhos, para os meus amigos, que esse Jesus é muito bom. Foi assim que chegou lá em Colossos a história da salvação em Cristo Jesus, que Paulo contou em Éfeso. Como é importante a gente ouvir e contar o que é bom. Não sai contando fofoca, não. Mas vamos ser como esse Epáfras, que ouviu de Jesus ali em Éfeso e foi para sua casa, para sua família, contar do plano da salvação. Percebemos aqui a importância de se ouvir a palavra de Deus e compartilhar com os outros. Não reter a salvação só para nós. Filemon 15:16 e Colossenses 4:9, a pergunta 4 diz: que atitude Paulo sugeriu de forma sutil onde que Filemon tomasse a respeito de Onésimo? Olha, Filemon, quem era Filemon? Era um cristão rico e líder de uma igreja que se reunia na sua própria casa em Colossos. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemon que fugiu buscando escapar em Roma. Lá em Roma, Onésimo teve a bênção de encontrar com Paulo. E aí Paulo prega para Onésimo ali na cadeia, ele prega para Onésimo. Onésimo ouviu o evangelho e se converteu a Jesus. Amém? Agora Paulo, vendo a conversão de Onésimo, envia Onésimo de volta para Colossos e pede que Filemon, que era o seu dono, recebesse este Onésimo convertido, batizado, recebesse esse homem como irmão e não como escravo. A carta destaca que a fé em Cristo quebra barreiras sociais, que a fé em Cristo transforma inimigos ou desiguais em pessoas iguais na família de Deus. Na família de Deus, nós somos iguais. Ao pé da cruz, nós somos iguais. Todos pecadores, carecendo da salvação em Cristo Jesus. Diante da cruz de Cristo, médico, psicólogo, professor, gari, sabe, qualquer um não tem título. Ao pé da cruz, nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós somos iguais perante o céu. A história é um poderoso exemplo de perdão, de graça, de reconciliação, mostrando como o evangelho transforma relações e valores, superando as estruturas sociais da época. Meus queridos, é importante eu e você pregarmos o evangelho para que esse evangelho ele seja de fato um agente transformador na vida daqueles que ouvem. Quantos lares desfeitos, quantos filhos rebeldes, quantas famílias destruídas. E quando chega o evangelho, há uma reconstrução, há uma reconciliação, porque onde Jesus está presente, há transformação. Por isso que nós somos comissionados a levar o evangelho aos nossos queridos amigos, irmãos, parentes, vizinhos, a quem estiver ao nosso alcance, para que as vidas dessas pessoas sejam transformadas para a glória de Deus. Mais uma razão para nós cumprirmos a missão divina. Quinta-feira, as igrejas de Filipos e Colossos.
Filipenses 1, de 1 a 3 e Colossenses 1, de 1 a 2, como Paulo descreve as igrejas de Filipos e Colossos? O que essas descrições nos ensinam? Paulo descreve os irmãos como santos e fiéis. Isso mostra que mesmo com desafios, eles permaneceram fiéis em Cristo. Eles tinham problemas, assim como nós também temos problemas. Comparando as saudações encontradas nas duas cartas, Paulo mencionou bispos e diáconos em Filipenses e em Colossenses ele se dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Isso nos mostra que desde o início a igreja já possuía e valorizava uma organização estruturada. Nós somos uma organização, uma igreja organizada, não conforme os nossos parâmetros, nós não temos modelo próprio. Nós somos uma igreja mundial. E essa organização da Igreja Adventista Mundial, ela é linda. Ela começou na Bíblia. A Bíblia é a nossa base, a nossa estrutura. Paulo tinha como prioridade, além de pregar o Evangelho, treinar colaboradores para ampliar os seus esforços na missão. Nós não podemos ser missionários sozinhos. E de fazer discípulos. E aí, acompanhar essas pessoas, nos acompanhar na missão. A gente prega para alguém e vamos ensinar essa pessoa também a ser um discípulo para fazer outros discípulos, para que assim o reino seja, a pregação seja avançada e o reino de Deus já venha logo para nós, não é isso? Os primeiros adventistas seguiram o modelo de organização da igreja do Novo Testamento, como mostra os artigos da revista oficial da igreja na década de 1850. Ellen White diz que a organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para as outras comunidades, em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o Evangelho. Vamos concluir a lição dizendo que pregar o Evangelho pode ser um desafio para muitos cristãos, especialmente quando as normas da sociedade entram em conflito com a palavra de Deus. Meus queridos, muitos de nós não têm o hábito de pregar o Evangelho, de sair dando estudo bíblico, especificando melhor. E aí as pessoas, eu não sei dar estudo bíblico. Irmãos, mas a Bíblia, a serva do Senhor nos diz que todo verdadeiro missionário nasce no reino de Deus como um missionário. No momento que nós nos batizamos, nós já saímos para a missão. Comece na sua casa, sendo uma testemunha, um exemplo de Cristo. Seja uma pessoa que faça orações intercessoras por alguém. Distribua material, livros, revistas para as pessoas, mas faça alguma coisa. Nós não podemos viver na inércia, nós não podemos viver sem fazer nada para Deus. As pessoas estão sedentas e Jesus quer voltar e Ele precisa voltar, porque o mundo está indo de mal a pior. Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas enfrentaram o sofrimento e até mesmo a morte no cumprimento de sua missão. Essa realidade foi verdadeira nos primeiros momentos da missão cristã e não será diferente em seu desfecho. Está chegando a hora em que aquela perseguição que os discípulos sofreram no início da pregação do Evangelho vai acontecer no encerramento da pregação do Evangelho, logo mais na história deste mundo. Como nós estaremos? Nós faremos parte do grupo que está sofrendo perseguição por conta da pregação do Evangelho? Ou nós seremos os perseguidores? Porque sairemos das fileiras de Cristo? Tenhamos cuidado. À medida que nós prosseguirmos na obra missionária e suportarmos os sofrimentos que acompanham essa obra, apenas uma força é capaz de nos sustentar. A força que é o amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Como disse Paulo, ninguém. Somente o amor de Cristo por nós pode sustentar a nossa fé em tempo de provação. Termino com esta citação do livro O Grande Conflito, página 339, página 40. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo declara que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por quê? Por que é que, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada, diz o livro? Por que essa perseguição ainda não se levantou? Sabe qual é a razão? A serva do Senhor nos diz. A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é a do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja,
que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Aí ela termina dizendo para nós o seguinte: haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Pregue o evangelho e você será perseguido. A gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem quando coloca o pé na estrada para pregar o evangelho, as dificuldades que nos acometem, mas nós temos Deus conosco. Ele diz assim: ide e pregai o evangelho, e eu estarei com vocês até o final. E nós estamos aqui para servir o Senhor. Que Jesus nos capacite, tenhamos o Espírito Santo e o exemplo deste homem chamado Paulo para nos motivar através das suas experiências a sermos também fiéis ao Senhor até o fim. Que o Senhor nos abençoe.